Urgente. A PGR mandou abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Como assim, Deltan? O que Eduardo Bolsonaro fez de errado? Nada de errado. Mas abriram o inquérito porque ele pediu punições contra Moraes nos Estados Unidos. Isso é inacreditável. Urgente! Após a esquerda solicitar pedido de prisão para Eduardo Bolsonaro por supostamente conspirar contra autoridades brasileiras, denunciando abuso de autoridades e de direitos humanos para o governo Trump, PGR pede abertura de inquérito e analisa a possível prisão do deputado. É isso mesmo. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais, esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Urgente. A PGR mandou abrir um inquérito contra Eduardo Bolsonaro por coação no curso do processo. Como assim, Deltan? O que Eduardo Bolsonaro fez de errado? Nada de errado. Mas abriram o inquérito porque ele pediu punições contra Moraes nos Estados Unidos. Isso é inacreditável, até porque a própria PGR foi contra isso em um parecer dela própria de pouco tempo atrás. E você não vai adivinhar ainda por cima quem que é o relator. Gente, isso aqui é breaking news, acabou de acontecer e eu parei tudo para trazer isso aqui para você. Acompanha aqui comigo esse vídeo da Globo News, que foi ela quem divulgou a notícia, né? É claro, sempre eles que têm esses acessos privilegiados. E você vai ver que a PGR e o STF acabaram de escalar a briga de uma forma gigantesca. Olha aí. Acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro do Márcio Falcão sobre o pedido da PGR para investigar Eduardo Bolsonaro. A Procuradoria-Geral da República pede ao Supremo para investigar Eduardo Bolsonaro e nesse pedido que a gente acaba de ter acesso, o Márcio Falcão acaba de mandar, a PGR pontua que Eduardo Bolsonaro está se dedicando a conseguir do governo dos Estados Unidos a imposição de sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal, pelo que Eduardo Bolsonaro considera ser uma perseguição política contra si e também em relação ao seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Apontado, lembrando, em denúncia da própria PGR, como líder da organização criminosa da tentativa do golpe. E aí a PGR segue dizendo que essas manifestações, essa teoria do Eduardo Bolsonaro, elas vêm se intensificando à medida que a ação penal da tentativa do golpe também avança. Lembrando que a gente está na segunda semana de depoimentos de testemunhas dos réus dessa ação penal. Gente, agora senta aí na cadeira, adivinha quem que é o relator desse inquérito, que, como você viu, foi instaurado contra Eduardo Bolsonaro. Adivinha quem que é o relator?
Quem vai contar pra você não sou eu. Quem vai contar pra você é a Daniela Lima. Senta aí na cadeira e se segura. O pedido do Procurador-Geral da República já é um inquérito no Supremo Tribunal Federal, numerado, e vai transcorrer sobre sigilo. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, decidiu enviar a Alexandre de Moraes, por prevenção, o inquérito que apura coação no curso do processo contra ministros do Supremo por parte do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro. O ministro é Alexandre de Moraes, o relator, ele é quem vai ditar o rumo desse pedido de investigação. O Paulo Gonet comunicou na semana passada a equipe dele, depois que Eduardo Bolsonaro fez falas dizendo que quanto mais o processo contra o pai dele na primeira turma do Supremo andar, maior será a pressão sobre o relator do processo, que também é Alexandre de Moraes. Gonet viu ali clara coação no curso do processo, pediu para a equipe formular, apresentou no protocolo do Supremo no domingo a queixa contra Eduardo Bolsonaro, e hoje o ministro Luiz Roberto Barroso determinou que o inquérito fosse enviado por prevenção para Alexandre de Moraes, que já agiu decretando sigilo no curso da investigação. Então está aí a informação para você. Alexandre de Moraes é o relator desta queixa da PGR. Há um inquérito numerado, vai correr sob sigilo. A PGR, como eu contei logo depois que o Márcio Falcão trouxe a notícia, vê coação no curso do processo contra os integrantes do Supremo, e quem deu base a isso foi o próprio Eduardo Bolsonaro. Gente, que surreal, que surreal. O sistema é bruto, é bruto. Olha só, primeiro, não tem nada de coação no curso do processo, ele está exercendo um direito legítimo de buscar ação internacional contra violações de direitos humanos. Isso é um direito dele. Imagine se a gente processasse o Lula porque o Zanin e os outros foram para o exterior reclamar da atuação da Lava Jato. Foram em vários órgãos. É inacreditável, isso é surreal, eles jamais poderiam fazer isso. É exercício regular de direito. Ele levar as informações para fora, ele apresentar, ele pedir a punição do Moraes, se isso se adequa aos casos de punição americana, tá totalmente resguardado por um legítimo direito que ele tem de autodefesa, de proteção, de adotar providências contra abusos. E mais, quem vai ser o relator desse inquérito? Quem? É mais uma vez a própria vítima do suposto crime, ou seja, se o crime é de coação no curso do processo contra alguém, que é um crime que não existe, como eu disse nesse caso, e eu já vou mostrar pra você, mas se existisse, o Moraes seria a vítima do crime, já que ele é o juiz relator contra quem Eduardo busca impor sanções dos Estados Unidos. Ou seja, é mais uma atuação absoluta. O PGR Paulo Gonet acaba de abrir um inquérito contra mim, alegando que a minha atuação aqui nos Estados Unidos pode configurar o crime de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, cuja pena pode chegar a 12 anos de cadeia. Essa medida, injusta e desesperada, só configura aquilo que sempre falamos. O Brasil vive um regime de exceção, onde tudo no judiciário depende de quem seja o cliente. Já que no passado, a esquerda fez ações internacionais muito mais agressivas contra os ministros do STF, ou mesmo a instituição da Presidência da República, e nunca foram sequer investigados. Porém, como eu já tinha dito, isso não irá me parar. Já sabia que essa seria a reação dos serviçais do regime. Foi justamente por isso que eu fiquei nos Estados Unidos. Gonet, o seu nome é, junto com Moraes, colocado como um dos principais violadores de direitos humanos. Você se prestou ao papel sujo e covarde de prender pessoas inocentes na farsa que virou os processos tocados pelo tiranete do Alexandre. Como católico, você deveria se envergonhar. Assim como um afogado que se debate para tentar se salvar, mas na verdade só faz afundar mais. Esse inquérito consolida o ponto de não retorno. Não creio que o secretário de Estado Marco Rubio e o presidente Donald Trump irão acolher a narrativa da esquerda, desistindo de sancionar os maiores violadores de direitos humanos da história do Brasil, os encarceradores em massa de senhoras desarmadas, que agiram decisivamente na morte do Clezão e condenaram a mais de 8 anos de cadeia um congressista como Daniel Silveira por fazer um vídeo. Não. Os Estados Unidos agora têm uma chance de ouro para resgatar a sua tradição de exportadores de liberdades e democracia, atingindo Moraes e a sua quadrilha tirânica com punições exemplares, com o intuito de dar o exemplo aos protótipos de ditadores de outros países, ou mesmo de dentro do Brasil. O recado é: seguir esse caminho de psicopatia traz graves consequências. Que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a América, nós venceremos. Presta atenção, o tiro pode sair pela culatra. Olha o que disse o Paulo Figueiredo sobre isso lá no X. Obrigado, Paulo Gonet. Você faz a nossa vida mais fácil.
realmente, com esse inquérito, esse novo inquérito, a perseguição política fica ainda mais escancarada e eles estão dando mais razões para as punições, agora não só a Moraes, mas a Paulo Gonet e a outras pessoas que participarem desse novo arbítrio e abuso. Me conta aí nos comentários o que você achou dessa notícia inacreditável, curta o conteúdo para voz a nossa indignação conjunta chegar mais longe, se inscreve no canal, clica no sininho para você não perder nenhuma novidade que acontece por aqui. Esse vídeo é de extrema importância. Nós estamos a um passo, ou melhor, a uma canetada de uma pessoa que nunca teve votos e não representa ninguém, para que o Brasil seja completamente censurada. Para que as nossas redes sociais, as nossas vozes sejam permanentemente caladas. E eu vou explicar para você. Esse vídeo pode demorar mais do que 5 minutos, que eu costumo gravar, mas eu peço para que você assista para você entender a gravidade da situação. Desde que Lula chegou à presidência, e nós sabemos como ele chegou à presidência, ele vem trabalhando para tentar censurar o Brasil. Afinal de contas, é a voz do povo que atrapalha o sistema da esquerda. A imprensa ajudando constantemente e o Congresso não. Uma das coisas que deixou Lula e o seu governo muito revoltados é que através do Congresso, através dos representantes eleitos, a Casa Legislativa, eles não conseguiram aprovar os seus projetos de censura, porque a população se mobilizava quando eles estavam prestes a fazer a votação, fazendo com que eles recuassem. E aí nos últimos dias nós tivemos várias falas, tanto do Lula quanto da Janja, de que a internet precisa ser censurada. Janja indo para a China, pedindo para que a China, uma ditadura comunista, sanguinária, ensinasse para o Brasil como censurar as redes sociais. Lula, nesse fim de semana, em um desses eventos, dizendo que a prioridade dele é censurar as redes sociais. Não é diminuir a criminalidade, gerar renda, gerar emprego, melhorar a economia, diminuir o preço, não. É censurar o povo para que o povo não possa falar sobre isso. Para que pessoas como Nicolas não possam mostrar para o povo brasileiro o que esse governo está fazendo. Só que pelo Congresso eles desistiram. Eles sabem que no Congresso não tem como aprovar. Principalmente por causa da rejeição que o Lula está agora, os partidos de centro jamais embarcariam num projeto absurdo quanto da censura. E aí foi ativado o Escritório de Advocacia e Despachante do governo Lula, que é o STF, Suprema Corte Brasileira. No ano passado, eles começaram uma votação para considerar o artigo 19 do Marco Civil da Internet como inconstitucional. O artigo 19 é o artigo que fala que as empresas das redes sociais elas não podem ser responsabilizadas civil e criminalmente por conteúdos postados dentro dela. Afinal de contas, são bilhões e bilhões de coisas que são postadas, o que se torna impossível para uma empresa poder analisar um por um e dizer o que pode e o que não pode ser dito. Aí vem o X da questão. Dias Toffoli votou um dos votos mais abomináveis, mais draconianos que já se viu na história da internet, desde que a internet foi criada. Nenhum outro país do mundo se atreveu a redigir um voto tão absurdo quanto ele, que eu vou te mostrar. Só que está em processo de vista, vai voltar a ser votado no final desse mês. Mas o que o BCIAS, a AGU, Advocacia Geral da União, o que não tem absolutamente nada a ver com esse caso, o que ele acaba de fazer? Ele entra no STF pedindo para que o Dias Toffoli torne por liminar. O que é liminar? Dias Toffoli pega a caneta dele, ignora o voto dos outros ministros do STF e determina que o voto dele vai se tornar lei. É o STF legislando, o STF mais uma vez censurando. E aí saiu essa matéria. Governo aciona STF contra redes sociais por desinformação e cita INSS e desafio do desodorante. Sempre usando alguma pauta no momento para dizer que é importante censurar as redes sociais. Só que aí você pensa, bom, então votos do Dias Toffoli seria apenas para acabar com golpes como o INSS e esses desafios que levaram algumas pessoas a perder as suas vidas. Mas não é bem assim. E eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o voto do Dias Toffoli sobre o artigo 19 do Marco Civil da Internet. E eu vou descer para vocês e mostrar que nós estamos a um passo por liminar de censurar o Brasil. O provedor de internet também passaria a responder civilmente sem a necessidade de notificação, ou seja, sem que o judiciário precise agir. Há publicações associadas a crime como racismo, terrorismo e atentado ao Estado Democrático de Direito, dentre outras condutas descritas abaixo. Vamos ver as condutas. Crimes contra o Estado Democrático de Direito. Criticar o STF é interpretado por essas pessoas como um crime contra o Estado Democrático de Direito.
Criticar o governo, criticar alguma entidade, alguma instituição é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, se você é uma pessoa que não gosta das decisões do STF, você pode ser banida, porque é isso que as redes sociais vão fazer. E aqui eu tenho que deixar bem claro. As redes sociais, para prevenir processos, para prevenir serem punidas pelo judiciário a partir desse momento, elas serão obrigadas a anular o debate político. Elas serão obrigadas a deletar, excluir e banir milhões de pessoas no Brasil. Calma que tem mais. E aqui alguma. Terrorismo, preparatório de terrorismo. E aqui embaixo, ó, divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou gravemente descontextualizados que levem à incitação à violência física, à ameaça contra a vida ou a atos de violência contra grupos ou membros de grupos socialmente vulneráveis. Então, falar qualquer coisa que possa ser interpretada como uma crítica às minorias, que para eles crítica à violência, será banido na internet. Divulgação de fatos notoriamente inverídicos ou descontextualizados com potencial para causar, preste atenção, danos ao equilíbrio do pleito e à integridade do processo eleitoral. Ou seja, criticar políticos no período eleitoral será considerado crime. O que as plataformas serão obrigadas a fazer? Banir pessoas que fazem isso. Olha, eu converso com algumas pessoas... Eu converso com algumas pessoas dessa área, dessas empresas, e eles falam que se isso acontecer, muito provavelmente as redes sociais no Brasil serão mortas. Vai ter rede social que vai preferir não trabalhar no Brasil devido ao risco, à insegurança jurídica. Isso cria uma insegurança jurídica tamanha que não vai ter rede social. Isso que você está vendo, essa decisão aqui, ó, é a reação do STF, é um jogo de cartas marcadas. Está claro que para a AGU ter feito esse pedido de liminar agora, foi um jogo de cartas marcadas com o Dias Toffoli, né? Para parecer que o Dias Toffoli está sendo provocado, e não foi uma decisão monocrática dele, que continuará sendo uma decisão monocrática, mas não foi originária dele. Então ele fala com o Bessias, aquele que levou o documento para o Lula não ser preso, lembra? O Bessias entra com esse pedido de liminar no STF, aí o Dias Toffoli pode agora, com uma caneta, que nunca recebeu um voto na sua história, e decidir acabar com a liberdade de expressão no Brasil. Esta é a reação que o STF está tendo contra as sanções do Donald Trump. Você vai sancionar a gente, então nós vamos expulsar as redes sociais do Brasil. Lembrando, Google, Meta, X, são todas empresas americanas. O objetivo aqui dessa decisão que o Dias Toffoli está pensando em dar é jogar o Brasil no nível Coreia do Norte, Cuba. Vocês precisam entender a gravidade dessa decisão, desse artimanha que eles estão trabalhando. Numa canetada, o Brasil vai perder de vez a liberdade de expressão. Para você poder existir nas redes sociais, só poderá existir quem elogiar o governo, quem elogiar o STF, quem concordar com tudo que eles falam. Se você discorda em algum ponto que seja, a rede social, para não ser perseguida pelo STF, será obrigada a te banir. Lembrando, agora sim, o que pode ser desinformação virou crime mesmo. O Congresso está de joelhos. Cadê? A gente precisa urgentemente de um projeto de lei que impeça que isso aconteça. É surreal, gente. Eu tô gravando esse vídeo assim meio exaltado, porque o que está prestes a acontecer? Se o Dias Toffoli acata, e não é nem só isso, a votação voltará no final de maio, e tudo indica que os outros ministros vão votar igual. Nós estamos prestes a perder a nossa liberdade de expressão. Vocês estão assistindo os últimos vídeos de pessoas falando, pelo amor de Deus, algo tem que ser feito. Não adianta a oposição trabalhar agora, porque lá nós não fazemos a diferença, somos 100 deputados. O Congresso precisa reagir. Fale com os deputados, fale com o presidente do Senado, o presidente da Câmara dos Deputados. Isso aqui é surreal. Surreal o que eles estão fazendo. É a censura oficializada. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aqui para fortalecer nosso canal. Logo eu volto trazendo mais informações da política para vocês. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.